É um exemplo real de situações é, imprevistas que acontecem na rotina do casal, ainda mais com um bebezinho pequeno, que a gente consegue resolver se a gente tem uma boa comunicação, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. A gente deu uma parada aqui pro YouTube, estava focando mais no Instagram, só que a gente decidiu voltar para o YouTube para as pessoas conhecerem melhor a gente, para a gente conseguir falar com mais tranquilidade aqui no Instagram. São cortes bem pequenos, então a pessoa não tem tanta oportunidade de passar tanto tempo com a gente. E a gente até gosta aqui no YouTube de fazer vídeos, é bom que a gente desenvolve também essa habilidade. E falando em habilidade, o tema que a gente veio falar hoje é sobre a importância do casal estar sempre desenvolvendo novas habilidades, né? Então, muitas vezes, muitos casais, depois que casam, eles deixam a vida levar. Então, acontece muito isso. A pessoa era dedicada ali ao relacionamento, ao casamento, mas depois que casou, acaba não se dedicando tanto. E esse é um erro que muitos casais cometem, que faz o casamento cair na rotina, o casamento esfriar, que é o que a gente recebe muito aqui em alguns casais. É interessante porque depois que a gente casa, é um novo jeito de viver, né? E a gente vê que existe muito conflito quando a pessoa quer encaixar o jeito antigo dela viver no seu casamento, né? E daí não cria um novo ambiente, uma nova cultura. E para isso, muitas vezes você precisa desenvolver novas habilidades, entende? Porque como você está entrando, é um novo estilo de vida, né? O casamento. Então a pessoa ela não pode querer viver a mesma vida de solteiro estando casado. É, por conta da priorização, tem uma outra pessoa que você precisa cuidar, que você precisa estar junto, que vocês precisam construir a sua vida juntos. Então não faz sentido eu querer encaixar aquela minha vida de solteiro nessa minha nova vida. E a gente vê que esse é um grande erro e as pessoas não despertam para isso, que muitas coisas que você fazia quando você era solteiro, você precisa deixar de lado e ter novos hábitos, novas coisas. Agora você vai fazer junto com o seu parceiro. É. E a gente já vinha de uma ideia de se desenvolver, né? Tanto eu como a Andressa. E a gente juntou esse desenvolvimento que a gente fazia no individual para o desenvolvimento como casal. Então, o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento pessoal, ele sempre vai existir. Então, por exemplo, a gente está sempre buscando uma nova habilidade para aprender. Por exemplo, gravar esse vídeo aqui na internet é uma habilidade que a gente está desenvolvendo. Então, fazer página de vendas é uma habilidade que a gente desenvolveu. Aprender a cuidar de uma criança, que a gente tem uma filha de 1 ano e 4 meses, é uma habilidade que a gente está desenvolvendo. Então, tudo isso são habilidades que a gente vai aprendendo e que a gente vai incluindo no casamento. Então, a ideia do relacionamento é você pensar como se você tivesse pensar na criação de uma nova família e aumentar cada vez mais a força daquela família adquirindo novas habilidades. Exatamente. E daí você pode perguntar, como eu adquiro novas habilidades, né? A gente tem muitas formas, mas uma das melhores formas de conhecer e saber como desenvolver, a gente tem feito através de livros e cursos. Então a gente lê livros e aplica isso na nossa vida e a gente consegue desenvolver. Uma questão que o Arthur falou é que o desenvolvimento pessoal ele está sempre presente. E quanto mais você se desenvolve como pessoa, melhor é se relacionar com você mesmo e as outras pessoas. Então isso melhora o seu relacionamento com o seu marido e também com os seus filhos, os seus pais. Então a gente carrega essa importância do desenvolvimento pessoal há muito tempo na nossa vida, né? E quando a gente casou foi diferente. A gente juntou isso aí e, na verdade, potencializou esse desenvolvimento, esse estudo. É só pensar assim, para um casal crescer, ele precisa se desenvolver. Agora, pensando quais são as principais habilidades, né? Eu estava pensando quais são as principais habilidades que um casal precisa desenvolver para que eles continuem crescendo juntos, né? Todo casal quer crescer, quer conseguir mais dinheiro, quer conseguir dar uma vida melhor para seus filhos. Todo casal quer esse crescimento, crescimento espiritual, crescimento físico, crescimento financeiro. Mas muitas vezes o casal é engolido pela rotina. Então, quais são as principais habilidades? A primeira que a gente vê, que a gente ensina nos nossos treinamentos, nossos acompanhamentos, é a comunicação do casal. É o casal conseguir falar a mesma língua. Então, esse é o mais importante. Para isso, tem que ter uma construção de cultura, alinhamento de valores, alinhamento
de visão de futuro, de decisões do casal, um alinhamento de crenças, de princípios, então tudo isso precisa ser alinhado E no da própria casamento. linguagem, né? Alinhamento até da linguagem, do jeito que você fala, né? Aham. Tudo isso precisa ser alinhado para que vocês consigam focar no objetivo como um time. Então, para que o casal trabalhe como um time, eles têm que estar falando a mesma língua, têm que estar ali alinhados. Igual quando você entra numa empresa, tem todo o fit cultural, se for uma empresa grande, você tem que entender como a empresa funciona, saber o que que a empresa valoriza, o que que ela acha errado. A mesma coisa precisa acontecer quando você está montando uma família. Quem monta uma empresa grande faz isso, quem monta uma família também tem toda essa parte de Deveria, pelo menos, fazer isso. essa parte de desenvolvimento de cultura. Senão, você cresce tanto e acaba quebrando internamente, porque não tem esse desenvolvimento de cultura. Quando uma família ela não tem direcionamento, ela se perde, né? Então, isso pode gerar brigas ou filhos que cada um vai para um lado, assim, não tem os valores daquela família. Às vezes você tem um valor forte, mas você não conseguiu passar essa informação para o seu filho. E daí você vê que aquela criança não tem, ou aquele adolescente, né, quando ele cresce, que isso vai se refletir, não tem os valores que você queria que ele tivesse. Talvez aquilo não ficou claro ao longo dos anos. E também pode gerar separação, porque o distanciamento do casal vai ao longo dos anos. Então, se a gente não tem um alinhamento, cada um vai viver na sua vida, e a gente vai só dividindo uma casa, quase como parceiro de quarto, e daí ao longo dos anos a gente se vê distante um do outro, porque as pessoas mudam ao longo dos anos. Eu acho interessante que algumas pessoas falam assim, essa pessoa mudou muito. Tem alguns casais assim, que eles chegam num conflito em que olha pro outro e fala assim, ele não é a mesma pessoa de quando a gente casou. Mas ninguém vai ser, daqui 10 anos, entendeu? Ninguém vai ser a mesma pessoa. As pessoas mudam. Essa é a verdade. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos. E espero não ser a mesma pessoa daqui 10 anos. Espero ser uma pessoa melhor. Uhum. Mas se o Arthur não estiver me acompanhando, a gente não estiver assim conectado, caminhando junto, ele não vai me reconhecer como pessoa. Às vezes a parte física está indo e vindo ali, que acontece com alguns casais, mas aquilo que cresce aqui dentro, as minhas ideias, as emoções, os meus sonhos, se eles não são compartilhados, se eles não são alinhados, daqui 10 anos, ele não vai saber o que eu... mas eu nem sabia que você esperava isso, se a gente for ter uma conversa que a gente nunca teve. Então eu vejo que esse é um erro muito grande. As pessoas primeiro acreditar que a pessoa não vai mudar, né? Todo mundo muda, né? Fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, a gente vai mudando. Certeza é que a gente vai mudar. E se a gente não estiver conectado, se a gente não estiver trocando essas informações de planos, objetivos, expectativas, daqui a um tempo a gente não vai mais se reconhecer. E vai ser difícil ser um casal, né? Desenvolver alguma coisa a partir dali. A gente tem que recomeçar do zero, como se estivesse conhecendo uma nova pessoa, né? Ou o que muitas pessoas fazem é se separar. Nossa, eu criei uma expectativa desse lado, ele criou uma expectativa do outro lado, e ninguém conversou nada, os anos passaram, e daí a gente acaba sendo pessoas completamente divergentes, porque eu tô querendo uma coisa e ele tá querendo outra. E essas conversas difíceis precisam acontecer no relacionamento, né? Por isso a importância de você aprender a se comunicar, essa é uma habilidade. Você aprender a se comunicar com a pessoa. Se comunicar é o quê? Se comunicar bem. É você saber ouvir e saber se expressar. Isso é a comunicação boa. A gente fala muito sobre o poder das perguntas e a comunicação não violenta. É isso que a gente traz quando a gente faz um acompanhamento com o casal, né? E aí, para você conseguir ter um diálogo com a pessoa, que é uma conversa difícil, você precisa desenvolver essa habilidade de comunicação. Então, você precisa extrair dela o que ela quer, você precisa extrair a necessidade da pessoa, você precisa aprender a ouvir o que ela tem a dizer para você. Então, essa é uma primeira habilidade. E a partir disso, a partir do momento que vocês alinham essa habilidade de comunicação, e vocês conseguem fazer esse alinhamento inicial que o Andrés falou, que é de cultura familiar, aí vocês estão prontos para definir objetivos, definir estratégias, definir o que vocês querem alcançar juntos. Porque se vocês definirem um objetivo que vocês querem alcançar, mas vocês ficarem brigando entre si no meio do processo, não vão conseguir chegar nunca. Porque um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, aí financeiramente um quer comprar uma casa, o outro quer sair do país, e aí vocês não conseguem não decidir um rumo certo, né?
o rumo exato para a família, vocês vão começar a se distanciar, que é isso que a Andressa falou. Outra coisa que acontece muito é quando a pessoa, se isso não acontece do distanciamento, às vezes a outra pessoa se anula. Então, quando não há essa comunicação, alguém está sempre sendo anulado, porque alguém tem que tomar a liderança da casa e decidir as coisas. E se não há essa troca de informações e essa construção de uma visão de futuro, alguém vai ter que ter isso, pelo menos, né, ou minimamente, e a outra pessoa pode ser abafada dentro do relacionamento. Né, o que também acaba matando as pessoas. A gente vê muitas mulheres assim, né, que são um relacionamento que não tem um diálogo, não tem uma construção, e a pessoa acaba se anulando e vivendo a vida que o marido queria viver. E quando, na verdade, o que os homens esperam é poder compartilhar a vida com outra pessoa. Então, muitas vezes, também é frustrante para o homem não ter alguém que lhe ajude, né? Que lhe dê novas ideias, que dê um ponto de vista diferente. Mesmo que isso inicialmente gere algum conflito ou uma divergência, isso é bom para a construção do seu casamento, né? Com uma nova visão, porque a mulher vê o mundo de uma forma muito diferente do homem. Então, essa troca, ela vai muito mais agregar valor, gerar mais crescimento, quando você sabe se comunicar, do que gerar um conflito ou uma confusão. O que o contrário também é válido. Quando você não sabe se comunicar, essa divergência, ela acaba gerando um conflito e uma dor muito grande. Daí muitas vezes as pessoas preferem nem falar para não gerar essa dor. O ideal seria, antes de você casar, você já fazer esse alinhamento de valores na hora da escolha, né, do seu parceiro, que era o que as pessoas deveriam fazer, mas acabam que não fazem. Depois disso, alinhar a comunicação dentro do relacionamento, agora que vocês já estão juntos, e depois começar a definir planos de futuro, sistemas de planejamento de futuro juntos, aprender sobre isso. É muito legal a questão do ano, né? Assim, Uhum. a gente já tem uma cultura, né, de anualmente a gente criar aquelas metas e tal. Então, quando você realmente faz isso no começo do ano e você faz isso ou compartilha isso com o seu cônjuge, vocês constroem esse plano juntos, já é uma forma de vocês alinharem as expectativas para aquele ano. Né? Então, é interessante fazer isso junto. E a gente também fala no nosso curso sobre não só fazer esse plano, que é uma coisa boa, que todo mundo faz, mas um erro que acontece muito é as pessoas só fazem aquele plano geral e não criam pequenas metas para ir cumprindo ao longo do ano, né, ao longo dos meses, da semana, para que aquilo realmente se torne possível. Então fica só uma meta vaga. Mas, assim, considerando que as pessoas fizessem essa meta juntos, a gente já tem um alinhamento de visão, e daí fizesse um planejamento para a gente cumprir essa meta, a gente vai estar junto, trabalhando em prol daquela meta. Então, não tem como esse sonho nos separar. Muito pelo contrário, quando a gente tem o mesmo sonho, tem o mesmo planejamento e está trabalhando junto para aquilo dar certo, isso tende a nos aproximar, a fazer com que a gente fique mais junto, pense juntos na mesma coisa. E isso é bom para o crescimento do casamento. Se a gente faz isso anualmente, daqui a 10 anos, a gente vai estar pensando a mesma coisa. E em relação à parte financeira também, falando sobre desenvolvimento, muitos casais eles têm dificuldade de falar sobre as finanças, né? De chegar, ó, a gente precisa resolver esse problema aqui, ou a gente precisa criar uma maneira da gente analisar os nossos gastos financeiros, a gente precisa mudar a maneira que a gente está adquirindo dinheiro, que a gente está só trabalhando e não está desfrutando da vida, por exemplo. Então existe esse ponto financeiro e para muitos casais eles não têm uma conversa. Um só faz dinheiro, um só olha as finanças, investe se for investir, e a outra pessoa nem sabe. Eita, o bebê chorou. Andressa, vai lá. Deixa eu não ter como dar pausa. Esse botão aqui de pausa. Voltando aqui, pessoal, o bebê chorou, apresenta o bebê pro povo. A gente foi buscar ela e dar comida, a gente voltou aqui agora. Então acontecem esses imprevistos, né, no planejamento, igual aconteceu agora, mas a gente desenvolve habilidades para poder resolver os problemas sem brigar. Então a gente poderia ter brigado, eu e a Andressa aqui, o bebê acordou, e agora o que a gente faz? Estava gravando vídeo, vai ter que gravar de novo? Não, a gente pausou, foi lá, conversou, deu comida pro bebê, voltou e continuou a gravação. Então, um exemplo real de situações
imprevistos que acontecem na rotina do casal, ainda mais com um bebezinho pequeno, que a gente consegue resolver se a gente tem uma boa comunicação, né? Então essa é a principal habilidade que um casal precisa desenvolver. A gente vai encerrar o vídeo, porque o bebezinho vai querer mamar agora, e a gente se vê nos próximos vídeos, a gente vai estar fazendo um por semana aqui no canal. Também segue a gente lá no Instagram, o Casal à Prova de Balas, tem o Casal à Prova de Balas na frente, e vai acompanhando a gente aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, pra gente saber qual assunto você quer que a gente faça no próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo aqui no YouTube. Até o próximo.